Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui na noite de hoje, para essa live super especial. Hoje nós vamos falar sobre as dores que nos aprisionam, o que está nos aprisionando, o que está nos deixando preso para que a gente viva a nossa melhor versão, o que está nos prendendo, criando âncoras dentro da nossa história que acabam refletindo na nossa saúde, na nossa parte financeira, nos nossos relacionamentos, o que está talvez criando esses obstáculos que com o entendimento, com o auxílio das terapias, nós podemos sim buscar a ressignificação, o equilíbrio e a libertação para que a gente possa ser tudo o que nascer para ser. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte, muito obrigado por você abrir o seu lar para nos receber na noite de hoje. Talvez você está nos assistindo no seu quarto, na sala, na cozinha, no hotel, no carro, não importa de onde você está nos assistindo, mas você saiba que você pertence, você faz parte dessa energia fantástica de amor, de luz e de muita positividade. Hoje a live ela é muito especial, hoje eu vou receber a Fabiane Bernardi, a Fabiane que é terapeuta, trabalha com diversas técnicas holísticas, que ela vai falar um pouquinho também para nós, aquilo que ela desenvolve, e a questão das dores que aprisionam as pessoas, as ferramentas que ela traz para auxiliar nessa expansão da consciência, na expansão das nossas emoções e na libertação, sim, dos nossos medos, dos nossos traumas, para que acabem, sim, trazendo bons resultados na nossa vida, no nosso cotidiano. E para você que está ao vivo, já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, marque um amigo, marque uma amiga, curta esse vídeo, mande aviãozinhos, vai mandando aviãozinhos para os seus amigos, para que todo mundo possa vir participar da live de hoje. Eu já vou dar uns boas noites aqui, as pessoas já estão entrando, quero dar boa noite para o Rafa, que está aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. Quero dar boa noite para a Adriana, seja muito bem-vinda. Para a Marina, seja muito bem-vinda. Pessoal que está entrando agora, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Eu já vou mandar aqui o convite para a Fabiane entrar ao compartilhando luz, compartilhando positividade, compartilhando, sim, serenidade, para que a gente possa expandir e ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Então, você está aqui é porque você faz parte dessa energia, você faz parte dessa vibração positiva. E se você está aqui, tem sentido, você não caiu de paraquedas, não é por acaso que você está aqui na live, é porque você pertence. Boa noite, Fabiane, tudo bem com você? Boa noite, Pietro. Tudo bem comigo? E com você, tudo bem? Tudo bem, gratidão por você estar aqui. Você pode um pouquinho aumentar ali a questão do teu celular para nós poder ver ali todo o teu rosto. Tá cortando um pouquinho ali o teu rosto ali, a câmera. Então, só regular um pouquinho o celular para que a gente possa te ver. Isso ali, assim fica bom, ali nessa posição, fica melhor. Isso, aí daí todo mundo consegue te ver, consegue acompanhar essa live fantástica. Gratidão por estar aqui, gratidão por trazer o seu conhecimento, o seu trabalho, poder dividir conosco o teu profissionalismo. E para as pessoas que estão te vendo pela primeira vez, Fabiane, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o teu trabalho. Bom, então, boa noite a todos. Pietro, quero te agradecer por esse convite maravilhoso, onde a gente vai falar de algo tão profundo, né, que são as dores. E eu me chamo, então, Fabiane Bernardi, eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade de Caxias do Sul e eu trabalho com terapias integrativas. Desde 2008, então, eu venho trabalhando nessas questões de dores, né? Então, no alívio e na cura das dores. E quando eu falo de dores, eu falo de dores amplas, né? Então, é corpo, mente e alma, porque nós somos
únicos, com as nossas histórias, com as nossas dores, com tudo que a gente carrega. Exato, nós somos o todo, né? A conexão corpo, mente e espírito está conectado. E quando nós percebemos isso, aquilo que a gente está sentindo hoje no nosso físico é um resultado daquilo que aconteceu no nosso emocional, aconteceu no nosso mental e no nosso espiritual. São as fases, então as 4 fases. Olha, começa lá no espírito, começa no espiritual, passa para o mental, a tua mente, teus pensamentos, depois chega nas tuas emoções. Quando chegou no físico, já passou por essas 4 etapas, 3 etapas anteriores, e aí sim precisa ser verificado com atenção para te trazer paz, uma paz interna para que venha te libertar. Quem está ao vivo já vai compartilhando essa live, vai mandando aviãozinhos. Coloque seu boa noite e suas perguntas, se você tiver perguntas, curiosidade sobre as dores que nos aprisionam, dores emocionais, dores da alma, coloque aqui nos comentários, vai ser um prazer. Você que está nos assistindo, é você que faz a live junto conosco. E diante do teu trabalho, Fabiane, quais são as dores que você percebe que mais atingem as pessoas? O que as pessoas mais chegam dentro do teu consultório com dores? Quais que são as principais que você pode trazer para nós que afloram mais nas pessoas nesses momentos? Então, eu atendo vários tipos de dores, né? Como é que as pessoas elas vêm para mim, tá? Geralmente elas vêm com uma dor física, só que eu vou dizer assim, ó, 90% dos meus casos não são dores físicas, elas têm uma outra origem. Então, o que eu faço dentro dos meus atendimentos? Né? Quando a pessoa ela vem com uma queixa, né? Às vezes elas vêm, eu tô com dor no meu braço, isso tá me doendo faz tempo, né? E aí tu vai ver fisicamente, dentro daquela estrutura muscular não tem nada que possa estar doendo. E aí a gente começa uma busca ou no mental, ou no emocional, ou nas questões lá da infância. E aí o que acontece? Quando a pessoa se dá conta daquilo, ela acaba liberando essa memória emocional do corpo. Então uma das minhas técnicas, eu trabalho com a massagem de desprogramação de memórias emocionais do corpo, né? Como é que funciona isso? A pessoa ela vem com essa queixa, a gente trabalha aquela região e a gente já busca dentro do consciente e do inconsciente da onde aquela dor se formou. E aí com a massagem, trabalhando pontos, a gente consegue liberar essa memória do corpo. Então, eu atendo muitos casos e cada história, apesar das dores, elas são lindas, elas são únicas, porque elas têm uma história muito bonita por trás, de uma trajetória onde a pessoa trouxe muitas dificuldades, muitas cargas, muitas situações que ela precisou enfrentar. Então, eu sempre digo que as pessoas elas são únicas. Às vezes uma experiência vivida por mim e a mesma experiência vivida por você, ela tem percepções diferentes. E eu também falo muito que nós somos feitos de histórias, né? Então, que história eu vivi? Que história contaram para mim? Que história eu ouvi, né? E aí tudo isso precisa ser ressignificado. E quando a gente busca essa nossa busca interna, o que acontece? A gente começa a ter um despertar, né? E esse despertar, ele vai levando nós mais próximos da nossa essência, que é o que a gente veio realmente fazer aqui. E quando a gente vai se aproximando mais da nossa essência, tudo vai ficando muito mais leve, as coisas vão ficando muito mais fáceis, sem precisar carregar tantos pesos que a gente passou. E a gente acaba se afastando, né, da nossa essência quando nós percebemos que a nossa vida começou a pesar.
começou a ter dificuldades, seja nos relacionamentos, no trabalho, numa cidade. Então faça essa pergunta para você nesse momento. A sua vida, ela está leve ou ela está pesada? Está bom realmente você ir trabalhar nessa empresa, nesse negócio que você está? Está bom você morar nessa cidade? Você está feliz dentro desse relacionamento? Se a tua resposta for, não, a minha vida está pesada, é momento de você soltar, porque depois começa a sobrecarregar as costas, a coluna, os ombros, as vértebras, começa a sobrecarregar toda a tua estrutura. E dentro, claro, aí da massagem que a Fabiane trabalha, né, começam sim a vir as respostas. E como é que é essas respostas, Fabiane? A pessoa, né, através do teu atendimento, você consegue perceber, né, a origem, investigando, conversando com a pessoa, mas a pessoa também precisa estar comprometida a se melhorar, ela precisa estar comprometida a buscar realmente essa cura interior dela. Sim, eu sempre digo que nós terapeutas, nós fizemos 50% do trabalho, né? E os outros 50% tem que ser da pessoa. Então, o que acontece quando a gente faz um atendimento? A pessoa, ela vem com uma queixa, né? A gente busca a origem, mas dentro disso, de tudo, a gente precisa ter o entendimento e a ação para modificar aquilo. Então, se a pessoa não fizer os movimentos, ela praticamente vai ficar presa no mesmo lugar. Então, eu sempre digo assim, quando as pessoas chegam para mim, a primeira coisa, né, às vezes elas chegam muito conturbadas, com muitas oscilações emocionais, né, e eu chego e eu digo assim, tu sabe quem tu é? Tu sabe como você funciona? E aí eu começo um atendimento fazendo um teste de personalidade para a pessoa, ela precisa começar a se entender, ela precisa se conhecer, porque como a gente lida com essas questões externas, colegas, trabalho, com nós mesmos, temos as nossas validações, as validações dos outros. Então, quando a gente não tem certeza de quem nós somos, nós acabamos nos misturando ao meio e isso dificulta muito as pessoas. Então eu sempre faço um teste que é um teste de personalidade. Quando a gente entende esse teste e tu se encaixa dentro de alguns padrões, que o que é? Tem pessoas que são mais emocionais e tem pessoas que são mais racionais. Quando tu entender aonde você está, você já para de julgar as outras pessoas, porque o julgamento, ele já é uma questão, uma dor que te prende. Ela vai te prender, porque tu está julgando o outro. Tu não está aqui para julgar ninguém, tu está aqui para fazer a tua evolução, né? Então, quando tu entende se tu é mais emocional ou mais racional, tu começa a entender melhor como é que tu funciona. E não tem nada de errado nessas duas características. Porque uma pessoa, às vezes, quem nunca viu uma pessoa que passa por uma situação e as emoções à flor da pele, chora, grita, se entrega por completo. E não tem nada de errado nisso. Essa pessoa ela só tem características mais emocionais devido às situações que ela passou durante a vida. E outras pessoas que são mais racionais. Então, elas olham uma situação, elas são mais racionais, mais diretas e elas são taxadas como frias, como, ai, não tem sentimentos, ai, essa pessoa, ela não tem compaixão pelo outro. E não tem nada de errado com essa pessoa. Ela só age daquela forma e ela tem sentimento, sim. Só que o que acontece? Quando isso é desequilibrado nas duas situações, gera um monte de desequilíbrios. Então, quando a gente consegue se entender e saber como tu funciona, tu consegue também explicar para os outros como tu funciona. E aí, a partir disso, tu começa uma busca interna de como tu é e o que tu vai fazendo para se lapidar nesse caminho. É o autoconhecimento, você tem que se conhecer, você tem que olhar, né, para os três pilares, o autoconhecimento, se conhecer.
perceber quais são as tuas virtudes, as tuas qualidades, os teus defeitos, os teus desafios. Você se conhecendo, você vai perceber aquilo que você é bom, aquilo que você é expert e aquilo que você tem dificuldades e você vai buscar uma ajuda. Então, o autoconhecimento, se conheça, se ame, se valorize. O conhecimento, buscar estudar, buscar compreender, se questionar, fazer perguntas, né? Buscar essa compreensão e praticar o bem. Quanto mais o bem você praticar, mais coisas boas você vai atrair para a sua vida. Deixa eu dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão comentando. Quero dar boa noite aqui para a Juliane, que está aqui, boa noite. A Elisandra também, boa noite. Seja muito bem-vinda. Pessoal que está ao vivo aqui, vai dando seu boa noite. Se você tiver perguntas, dúvidas, alguma questão, alguma dor também física, uma dor emocional, mental que você tem, que você está passando, comenta aqui conosco para que a gente possa trazer conteúdo bom para você. A Elisandra colocou aqui, ó, para Juliane, ó, você é maravilhosa no que faz. Então, olha ali os consultantes da Juliane participando. Vamos ver, a Silvia está aqui também, boa noite, seja muito bem-vinda. Quem está aqui, vai dando seu boa noite. A Juliana também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. E dentro, né, dessas dores que nos aprisionam, como que a pessoa que está nos assistindo agora, ou que vai nos assistir depois na gravação, ela consegue identificar essa dor sendo dela? Como que ela vai perceber que essa dor é dela ou que é de uma outra pessoa? Porque dentro, né, vamos dizer, da vida, dentro daquilo que a gente vai vivenciando, muitas vezes nós tomamos para nós a dor do pai, a dor da mãe, a dor do esposo, da esposa, das pessoas. Como que a gente consegue identificar quando é meu ou quando é de outro? Pois bem, né? Isso é um processo bem longo que a gente tem que ir se conhecendo para a gente conseguir ir identificando. Então, eu posso dizer da seguinte forma, certo? Quando nós nos conhecemos, né? Quando a gente tem uma dor, a gente vai buscar. Eu digo que na nossa vida, na nossa trajetória, a gente tem presentes, né? Presentes por quê? Porque cada pessoa ou cada situação que vem na nossa vida, ela vem nos trazendo algo que nós precisamos trabalhar em nós. Então, quando a gente encontra uma pessoa, certo? E essa pessoa gera um desconforto dentro da gente. A gente precisa identificar esse desconforto e ver da onde ele vem, quem essa pessoa representa para mim. Ela representa uma situação que eu vivi na infância, ela representa uma situação que eu vivi na adolescência, ou também ela pode representar uma carga energética que não é compatível com a nossa, né? Então, eu digo que a gente precisa ter um olhar amplo, não é uma questão só que a gente precisa olhar. Então, quando aparece um desconforto, a gente vai buscar da onde ele vem. Ele é energético? Então, se for energético, tu vai usar as técnicas energéticas para dissolver isso, para desligar essa parte da energia, né? Tem questões de, por exemplo, eu vou falar por mim, né? Eu tenho ambientes que eu não gosto de ir, eu não me sinto bem, e eu entendo que a energia do lugar, ela não é compatível comigo. E aí eu vou estar indo naquele lugar sempre, se eu sei que aquilo não me faz bem? Não, né? E assim é com pessoas também, mas geralmente a pessoa que aparece pra gente, ela traz algo para nós olhar para o nosso passado. Aonde a gente ficou preso e o que a gente precisa melhorar com aquilo. Qual parte minha eu preciso desenvolver para parar de sentir aquele desconforto. Quando a gente aprende a lição e bota em prática isso, esse desconforto ele automaticamente some. Então, quando tu passa a fazer essas técnicas, e isso eu falo diariamente, não é tu fazer lá de vez em quando, essas práticas que a gente tem que fazer em ações, em boas ações, são diárias, todos os dias, em tudo que a gente vai fazer. Exato. É hoje, amanhã, depois, é fazer, refazer, é criar o hábito.
como a Fabiane comentou, né? A questão da expansão, né? O propósito. Nós estarmos adequados com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente quer, mas eu busco uma terapia, eu busco um processo terapêutico, eu preciso me comprometer com ele também. De olhar para o meu autoconhecimento, de expandir, confiar no profissional. Você precisa buscar, sim, um profissional que você conheça, que você confie, e através do procedimento do terapeuta, você se comprometer a seguir, né, o passo a passo, as orientações, porque assim você consegue alcançar os patamares maiores de evolução e de sucesso. Né? Então, você comentou forte então, nessa questão energética, a energia. E dentro dessa massagem, né, voltando um pouquinho, massagem de desprogramação, né, a pessoa vai lá com uma dor física. Essa massagem vai desprogramando essas memórias, vai desprogramando essas questões emocionais e mentais que ela tem. Através desse atendimento, você passa para a pessoa a tua análise, passa para ela um feedback daquilo que você sentiu, daquilo que você observou e daquilo que ela também, através da massagem, teve tomadas de consciência? Sim. Quando eu vou trabalhando nessa parte de desprogramação, conforme os pontos do corpo, já vão vindo as memórias. Conforme eu vou trabalhando cada parte do corpo, cada ponto do corpo, eu já vou dizendo o que está preso ali. E a pessoa automaticamente, ela já vai tomando consciência. Bah, isso é daqui. Então ela vai fazendo essa conexão. E aí o que acontece com essa liberação? Ela consegue ter essa expansão de consciência e ela sai muito melhor, muito mais leve, e ela consegue fluir muito melhor na vida. Então ali, quando a pessoa toma essa consciência, no exato momento que eu estou trabalhando, eu já dou o feedback, ela já me devolve o feedback e eu já sinto se liberou. Então eu já tenho automaticamente no mesmo momento a resposta de que se foi efetivo ou não, né? Tem algumas coisas que nem, por exemplo, essa é do corpo, né? Eu trabalho também a massagem energética, que é para trabalhar os pontos das energias. Então, cada pessoa com aquilo que ela necessita, eu trabalho exatamente o foco aonde ela está presa. E aí eu faço ela ter essa tomada de consciência. E também eu faço ela olhar para aquilo que ela também pode mudar fora. Então, por exemplo, vamos usar a massagem energética, certo? Não adianta eu equilibrar a energia da pessoa, não adianta eu alinhar os centros de energia, trabalhar os pontos, os meridianos, e a pessoa sair e fazer as mesmas coisas que fazia antes. Ela precisa ter uma mudança de algum hábito para que aquela energia comece a circular. Senão, daqui 2 semanas ela vai estar igual de novo, né? Então, é um comprometimento, é 50% cada. A pessoa precisa ter essa consciência de que ela precisa fazer os movimentos por ela. Eu não posso fazer por ela. Eu posso ajudar um pouco. O resto é com ela. Uhum. É a autorresponsabilidade da pessoa olhar para ela, né? Olhar para o seu amor próprio. Provavelmente, muitos consultantes também da Fabiane chegam, né, muitas vezes querendo salvar o pai, salvar a mãe, salvar a família, esquecendo delas mesmas. E a gente busca conversar com esses consultantes e a gente pede, né, para eles, né, o que você faz da sua vida, né, para você. Não, eu cuido do pai, eu cuido da mãe, eu tenho trabalho, eu tenho questões, né, muitas questões, e eu preciso descuidar de mim para cuidar dos outros. E aí, o corpo ele é fofoqueiro, chega uma hora que ele vai trazer as respostas, é a coluna, é os órgãos internos, são questões que acabam aflorando no teu físico. A Sim, o Juliane corpo aqui, conta tudo. a Juliane trouxe uma pergunta aqui. Vamos ver a pergunta da Juliane. Na massagem energética, você também equilibra os chakras ou só os pontos energéticos? Na massagem energética, eu equilibro tudo que precisa, os pontos, os chakras,
faço essa energia circular, trabalho com a parte do alinhamento da energia da Kundalini. Então eu utilizo várias técnicas dentro do que a pessoa precisa. Eu olho ela como um todo, então se ela tem os pontos desalinhados, os meridianos desalinhados, os chakras desalinhados, eu faço um trabalho completo dentro daquilo que aquela pessoa precisa. Uhum. Muito legal. Quero dar boa noite para a Tati, que também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez falar de chakras de Kundalini, o que é chakras e o que é a Kundalini, Fabiane? Muito bem, então vamos lá, né? Os chakras, eles são centros energéticos que a gente tem distribuídos no nosso corpo, né? São mais conhecidos os 7 chakras, né? São mais comentados, mas a gente tem muitos outros espalhados por todo o nosso corpo, certo? E esses chakras, quando eles não estão alinhados, ou, por exemplo, quando a gente traz muitas memórias emocionais, também eles travam, né? Então, eles travam tanto pelo externo, pelas energias externas, quanto pela nossa própria energia. Então, vou usar um exemplo, por exemplo, o medo, né? O medo, quem sente muito medo tem um bloqueio nesse chakra. Vergonha, né? Insegurança, falta de criatividade. Tudo isso, a gente olha para o nosso externo, vê a dificuldade e automaticamente está no nosso interno. Então, os chakras, eles são esse centro de energias. Quando essas energias elas não circulam de forma adequada, a gente tem comprometimento também no nosso corpo. Isso na nossa energia, no nosso físico, no nosso mental, porque nós somos um todo, nós não somos só um corpo, né? Então, os chakras, né, quando eles estão alinhados, né, e a gente tem o alinhamento mental, o alinhamento espiritual, o alinhamento com o nosso corpo, nossa, tudo flui, né, tudo é leve. E a energia da Kundalini, então, é uma energia que eu trabalho com o Reiki da Kundalini, que a gente ativa a Kundalini, que é uma energia que ela circula a coluna, né? E ela é a nossa energia interna, é a nossa energia sexual, certo? Essa energia, ela passa por todos os nossos chakras. Então, ela é uma energia própria de cada pessoa, com a energia sexual de cada pessoa, né? E a gente tem isso, né, no nosso corpo. E a gente precisa também alinhar isso. Então, é o Reiki da Kundalini. Uhum. E a própria energia da Kundalini, né, ativando, equilibrando a sexualidade, energia sexual, ela vai auxiliar, né, os homens na questão paterna, na questão de aceitação do seu próprio pai, aceitar essa força paterna, e a questão das mulheres, né, aceitar a mãe, a força materna. Porque no momento em que Exato. você nega, né, o seu pai, você não aceita ele por alguma razão, muitas vezes por conflitos do pai e da mãe, né, o filho se coloca no meio e muitas vezes toma partido de um dos lados. Isso acaba afetando a saúde, a sexualidade, afetando, né, todas as questões de trabalho. Então, para você que tem alguma questão de sexualidade, uma questão de trabalho também não resolvida, precisa ser olhado para a questão paterna, pai. Para você que tem uma questão de sexualidade, que é mulher, para você que tem uma questão financeira também, que não é tão alinhada, precisa olhar para a mãe. Então, pai e mãe é fundamental. E essas dores, muitas vezes, Fabiane, começam na infância, não é? Sim. Podem começar no útero da mãe, essas dores? Sim, elas começam no útero da mãe, né? Isso sem falar das vidas passadas, né? Nós vamos falar só do útero para cá, né? Sim, tudo que a mãe passa durante a gestação, exatamente tudo o que ela sente, a criança já sai com aquelas programações. Então eu chamo isso de crenças, certo? Então a criança já sai com crenças. Por exemplo,
a mãe teve uma discussão com o pai, ela ficou chateada, ficou triste, né? O bebê, ele não entende que a mãe brigou com o pai, ele entende que a mãe está triste por causa dele. Então ele já sai com essa programação que ele tem uma tristeza interna, né? E assim várias outras coisas, raiva, medo. Então pensa só na gestação, uma gestação de uma mulher, né? Olha todas as fases que ela passa com o bebê, né? Então é dor, é desconforto. Eu vejo bastante, eu atendo várias gestantes aqui e muitas das vezes dizem assim: ai meu Deus, eu estou explodindo, eu não aguento mais, eu não vejo a hora de nascer. Então tu pensa, isso já é algo como assim, eu não te quero, né? Isso é tudo inconsciente, não, a mãe não está falando isso por, pela criança, tu entende? Ela tá só desabafando, mas a criança já sente e já sai com essa programação. Então, quando a gente tem uma pessoa gestante, eu atendo várias aqui, a gente faz todo um trabalho desde o começo de aceitação, de conversar com o bebê, de dizer para ele que tá tudo bem, que ela tá chateada, que a mãe tá chateada por tal coisa, mas que não é com ele, para essa criança não vir com esses padrões, porque ela vai projetar ali na frente no futuro. E aí ela não vai nem saber de onde veio isso, e isso veio da gestação. Então, tem muitos, muitos, muitos casos. Eu atendo várias pessoas e eu faço esse trabalho da desprogramação de memórias emocionais na gestação e são cada histórias, assim, incríveis. É transformador o quanto que as terapias integrativas podem auxiliar as pessoas a se conhecerem, a liberar essas crenças, bloqueios, medos, né? E o medo, ele é uma dor, sim, que aprisiona. Ele é uma dor que cria barreiras. Quando você sente medo, isso acaba fechando o teu próprio potencial, né? Você cria uma cápsula, aí você fica preso nisso, e isso acaba não deixando você seguir na direção do teu objetivo. Então, o quanto que é importante você liberar, né, soltar esses medos. E uma das dores que é uma das que mais aprisionam as pessoas é a ansiedade, né? A ansiedade, o nervosismo, né? Como que você percebe, Fabiane, a ansiedade, né? As pessoas muitas vezes ansiosas, nervosas com o amanhã, né? Ou ansiosas com alguma situação específica. Como que você consegue, dentro das técnicas, das terapias que você trabalha, auxiliar as pessoas nessas questões de tratamento para ansiedade? Bom, quando a gente fala em ansiedade, a ansiedade, eu sempre digo assim, ó, tudo tem que ter um equilíbrio na vida, né? Então, nós não vamos eliminar medos, nós não vamos eliminar raiva, mas a gente tem que manter eles em equilíbrio. A ansiedade, na verdade, o que acontece com a ansiedade? A ansiedade, ela sempre vem junto com várias outras coisas. Então, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. Então, quando a gente fica ansioso, né, a gente vai identificar o porquê dessa ansiedade. Essa ansiedade, ela é por algo que tu vai fazer, porque geralmente a ansiedade, né, só a ansiedade em si é algo que tu quer que aconteça e não está acontecendo, ou tu quer que aconteça logo, né? É algo que está para frente, que não está no nosso controle. Então, o que eu trabalho com isso, tá? Quando as pessoas elas vêm dessa forma, eu pego o ponto que é a ansiedade. Se for algo que elas estão querendo, vamos dizer assim, eu quero fazer um negócio para a semana que vem e eu estou ansiosa por aquilo. Eu levo ela para algumas técnicas aonde o que elas vão fazendo um passo a passo. E aí essa ansiedade, ela reduz drasticamente. Então, quando tu tem essa consciência que tu vai dando um passo de cada vez para conseguir chegar e alcançar aquele objetivo, faz toda a diferença. Mas a pessoa precisa entender isso e entender o caminho que ela tem que fazer, né? Então, isso é ansiedade. Agora, se ela vem com outros acompanhantes junto, daí tem que tratar os outros, né? Uhum.
E muitas vezes vem a depressão, né? A depressão que atinge a grande população já é considerada, né, uma doença do século, a depressão, atingindo crianças, jovens, adultos, idosos, né? Como é que como é que é olhar para a depressão dentro das terapias que você trabalha? Como é que as pessoas chegam muitas vezes com uma tristeza profunda, outras por alguma perda? Como que olhar e tratar a depressão, né, na visão terapêutica, mas também que a pessoa que está sendo tratada, como é que ela pode sair desse processo depressivo? Bom, eu considero a depressão algo bem profundo. Uma pessoa que tem uma depressão, ela tem uma tristeza, uma dor muito, muito, muito profunda, né? Então, assim, e não é uma dor, é um somatório de dores. Porque o que que é uma depressão? É um sofrimento profundo. Quando a gente tem esse sofrimento, o que que acontece? Foi várias repetições de vários sofrimentos que essa pessoa passou na vida. Então, quando a gente fala em uma pessoa com depressão, precisa ter um cuidado muito grande, tá? E um acolhimento muito grande. Por quê? Porque precisa olhar para várias coisas. Então, uma pessoa com depressão, ela precisa ter um tratamento, e um tratamento, ele não é curto, ele é mais comprido. Por quê? Porque tem que fazer toda uma desprogramação de todas as dores que essa pessoa teve, tá? E tem que reprogramar ela de novo, e ela precisa mudar todos os hábitos dela. Então, é um trabalho bem intenso, mas dá para fazer um ótimo trabalho, um maravilhoso, e a pessoa conseguir se conectar de novo com aquela alegria interna. Então, é um trabalho bem puxadinho, eu digo, porque é muita dor, é muito sofrimento, muitas questões que a pessoa passou, né? E tem que ressignificar tudo isso. Uhum. E dentro, vamos dizer, dessa ressignificação, as crianças que começam a aflorar essas dores, essas questões emocionais, mentais, espirituais, elas já podem, na infância, começar esse tratamento, né, através da permissão dos pais, os pais também buscar o mesmo tratamento, porque os pais são um reflexo, a criança é um reflexo, né, da energia dos pais. Então, começa a aflorar sentimentos nessa criança, a criança já pode iniciar um procedimento terapêutico desde cedo. Sim, quando a gente fala em questão de crianças, né, que vêm para mim, eu geralmente gosto de conversar com os pais primeiro, né? Então a gente começa o tratamento com os pais, porque na verdade é exatamente isso, né? Muitas das coisas que acontecem com as crianças, elas vêm devido ao relacionamento do casal. Então, quando o casal começa a se alinhar no papel de pai, no papel de mãe, no papel de esposa, no papel de marido, essa criança, ela passa a ter outros comportamentos sem tu precisar fazer nada, né? Então, o que que acontece? A criança, energeticamente, ela é muito aberta, ela capta todas as energias e de tudo que está acontecendo. Não precisa ninguém falar, ela sente, né? Então esse sentir da criança é muito aflorado. Então quando tu alinha a desordem que está entre o casal, né? Automaticamente a criança já se alinha, né? Mas se em alguns casos precise sim, dá para fazer um trabalho com as crianças também. Olha, o quanto que é importante já desde a infância a criança conhecer sobre espiritualidade, sobre energia, começar a liberar, limpar essas crenças para que cresça um adulto saudável, feliz, próspero, né? Mas que os pais também façam seus papéis de pais, buscando olhar para os seus próprios pais, aceitar eles, a força deles, porque se você não aceitou o teu pai, como é que você vai ser um bom pai? Se você não aceitou a sua mãe, como é que você vai ser uma boa mãe? Então você precisa olhar para a tua família de origem, tua família biológica, paterna e materna, aceitar a força deles para poder passar a força para os teus filhos, para os teus descendentes. E assim, a força, essa energia, ela vai sendo compartilhada para toda a tua descendência.
E olhando, então, para essas questões de dores também que nos aprisionam, através do órgão, vamos dizer, eu brinco que o corpo ele é fofoqueiro, ele vai nos dizendo aquilo que a pessoa tem, através do órgão. Ah, é uma dor de pulmão, é uma dor de rim, é uma dor nas pernas, na cabeça. Já tem como identificar qual seria a origem dessa dor que afeta essa pessoa? Sim, a gente tem vários estudos, né? E enfim, tem várias técnicas que eu utilizo. A gente tem pontos espalhados no nosso corpo dos órgãos, certo? E cada órgão corresponde a emoções, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, a massagem de desprogramação, tu vai mexendo nos pontos e tu vai sentindo, né, como tá aquele ponto, e tu sente exatamente quando ele não tá de uma forma adequada. Então, por exemplo, uma pessoa que passou muito medo, ela vai ter problemas não necessariamente problema nos rins, mas o sistema linfático dela vai ser lento, ela retém mais líquido, né? Então, tem toda uma história, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sente muita raiva, né? Ah, as coisas não dão certo, sente raiva. O fígado vai estar comprometido, né? Os pontos do fígado vão estar comprometidos. E isso, a longo prazo, pode gerar problema nos órgãos físicos, né? Uma pessoa que tem muita preocupação, que se estressa demais, o estômago grita. O estômago é o mais... a gente sente ele é um primeiro, assim, né? Porque depois vai sobrecarregando os outros. Mas, assim, quantas pessoas tu vê? Ah, começa com uma dorzinha de estômago, uma indigestão, né? Quando vê, tá com gastrite. Quando vê, tá com úlcera. E assim vai indo. Então, sim, os órgãos, eles carregam todas as nossas emoções. Eles são, né? Cada órgão tem a sua emoção. E uma pergunta que as pessoas costumam fazer é da questão da doença autoimune, né? Como essa doença assim afeta, né, o corpo num todo? ah, Tem como se investigar essa dor, essa origem que causou, né, que aflorou essa doença autoimune? Sim, na verdade, a gente pode buscar algumas situações que desencadearam isso, certo? Eu vou contar um caso de uma paciente minha, tá? Ela veio comigo porque ela tinha fibromialgia, tá? Isso é uma doença autoimune, tá? Então, a fibromialgia hoje ela não tem cura, né? Na parte da medicina, né? Tu tem os tratamentos que tu vai ajudando essa pessoa, certo? Então, eu fiz um trabalho com essa paciente e ela veio, tinha dor por tudo, né? Tanto que quando eu comecei a mexer nela, assim, era uma dor muito sutil ao toque. Quando eu fui trabalhando ela, a gente buscou a origem da onde ela se formou, né? E então, o que que ela trouxe para mim, tá? Ela me disse que quando ela era mais jovem, ela tinha 12 anos na época, e ela veio comigo com 58 anos, tá? Ela veio se tratar comigo. Ela tinha 12 anos na época. E ela gostava de um rapaz. Esse rapaz tinha 24 anos. E naquela época, ela morava no interior, família tradicional, né? Ela namorava ele assim de longe. Então ela contou uma história muito linda deles, que eles se viam, eles se encontravam escondidos, né? E ela disse que ela tinha um amor muito grande por ele. Passando um tempo, ela disse assim: a minha família não aceitava ele. A minha família não concordava. Aí eu perguntei por quê, né? Ela disse porque ele era mais velho. E aí ela conversou com ele e disse que não davam para eles ficarem juntos. E aí o que que aconteceu? O rapaz seguiu a vida dele, né? E ela continuou gostando. E um dia ela encontrou ele recentemente
com uma outra menina de mão dada. E ela disse que aquilo marcou ela tanto, doeu tanto, mas ela disse que ela sentiu uma dor que ela nunca sentiu na vida. E aí o que ela fez? O marido dela, ela casou depois, tá? Que eles já estavam casados, eu acho que há 30 e poucos anos, que era o marido atual dela. Ela disse assim, o meu marido me amava, ela disse assim, ele gostava de mim. E eu, por vingança, casei com ele. Então, olha, fibromialgia. Automaticamente, uma situação que aconteceu lá atrás, né? Fez o quê? Fez com que, porque o que é a fibromialgia, se não mais do que uma punição para o próprio corpo, o tempo inteiro sentindo dor, né? E ela disse, foi uma vingança que eu fiz com ele e casei com meu marido. Daí eu, né, reprogramei ela, enfim, fiz ela ver o marido que ela tinha, o marido dela era maravilhoso, né? Sempre esteve com ela, tanto que foi ele que trouxe ela para o atendimento. E aí a gente ressignificou isso. E ela me relatou que ela teve assim 80% de melhora nas dores físicas da fibromialgia. Então, Olha que legal, que importante. Sim, e outra coisa que também me chamou a atenção quando eu conversei com ela, para te ver como que é muito sutil as coisas. Eu perguntei, mas o teu pai falou alguma coisa, tua mãe falou alguma coisa que vocês não podiam namorar? Daí ela disse, não, para mim não. Então ela criou uma história que a família não aceitava. Ela tinha de algum lugar isso, que a família não aceitava o namoro por ele ser um pouco mais velho, né? Então eu sempre digo assim, quem nós somos? Somos a história de alguém? Somos a história que alguém contou para nós? Ou somos uma história que nós inventamos, né? Qual é a verdadeira realidade de tudo isso? Olha o que o pensamento, né, pode criar, né? Aquilo que a gente pensou, entendeu de um jeito que não era a realidade. Exato. Então, falando até a nível espiritual também, vidas passadas, né, tem pessoas que estão destinadas a se reencontrarem, mas não a ficarem juntas. Então, dando esse gancho, como é que é uma dor do luto, né? A dor do luto é uma dor, sim, que dói, é uma dor que mexe internamente com a pessoa, emocionalmente, com sentimentos, e esse luto não de um término, mas de uma morte. Como que a pessoa pode observar, através dessas técnicas que você trabalha, que você atende, essa dor do luto? É uma questão energética, é uma questão espiritual que você tem como auxiliar ela dentro desse processo? A dor do luto, na verdade, o que acontece? Nós precisamos viver um luto, certo? O luto ele não pode ser excluído, ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido, então com todas as dores que ele traz. Eu digo assim que as dores, elas não têm que ser jogadas para longe, elas têm que ser acolhidas, entendidas e ressignificadas. Então, quando a gente perde uma pessoa, quem não vai ficar triste quando perde uma pessoa que ama, né? Uma pessoa próxima. Não tem como tu simplesmente dizer não, tá tudo bem e vida que segue. Não. Então, por um tempo, esse luto ele precisa ser vivido. Porém, depois de um certo tempo, né? Isso acaba, na verdade, assim, ó, isso tem que ir se desprendendo e vai ficando a saudade, né? Se continuar essa dor, aí sim tem que fazer um trabalho bem mais profundo, porque a pessoa ela fica presa àquilo. E aí, vamos se dizer assim, ó, fisicamente, essa pessoa ela acaba sendo arrogante, não deixando a outra pessoa seguir espiritualmente o caminho dela, e aí ficam presos, né? E isso acaba atrapalhando toda a vida da pessoa, né? Então, cada processo de dor tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. O luto é essa. Então, tu precisa viver o luto, precisa sentir toda essa dor, precisa acolher e depois ela vai diminuindo e vai ficando a saudade, né?
e aí a pessoa consegue ir dando os passos em direção à vida dela de novo. Porque nesse tempo a pessoa literalmente para, né? Ela fica estagnada ali. Ela vai quase que no automático, né? Isso acaba criando, sim, dificuldades da vida dela poder seguir o caminho dela e atrapalhando energeticamente que o espírito possa, assim, atingir um grau de evolução, subir realmente para um nível maior e se preparar para uma próxima reencarnação, entendendo que a morte física não é o fim. Ela terminou o corpo, essa casca, é uma roupa. Como que a gente chega no final do dia, tira a roupa, coloca uma outra roupa, da mesma forma, isso é a morte. O espírito, ele sai e volta depois numa nova roupagem, uma nova vida, para evoluir. Nada é punição, tudo é evolução. Então, que a gente possa aprender diariamente com aquilo que a vida nos proporcionar. E você percebe, Fabiane, a questão das dores como um gatilho para a pessoa, sim, poder compreender o que ela precisa mudar e agir diferente na vida dela? Com certeza. A dor, ela é um presente. Ela é um presente. Toda dor, ela vem para nós, para a gente fazer algo. Então, a gente primeiro, como eu disse, precisa acolher essa dor, sentir, identificar o que ela está nos trazendo e fazer a ação para modificar. Quando a gente entende a dor, a gente entende o que ela nos trouxe, né? Ela nos traz algo, a dor sempre traz algo pra gente. Então, quando tu entende o que ela trouxe e tu faz a ação para modificar aquilo que ela te trouxe, tu consegue se liberar dela. Então, isso é diariamente. Então, vou usar um exemplo. Eu faço um trabalho repetitivo, tá? Vou usar uma dor física, né? Faço um trabalho repetitivo. E aí eu tô sempre usando só uma mão para fazer aquele trabalho. Vai chegar um ponto que vai começar a me doer. O corpo tá gritando e tá dizendo, para um pouco. Então, se tu entender que tu tem que mudar o outro lado um pouquinho, ou fazer alguma coisa diferente ali, tu vai fazer a ação e tu vai ter o retorno. Isso também é para as dores emocionais, né? Então, o que as dores emocionais te trazem, né? A gente tem que estar muito atento. E cada pessoa é algo muito peculiar. Por isso que eu digo que nós somos únicos. Então, cada pessoa tem a sua dor e essa dor, ela traz algo para aquela pessoa. Às vezes a minha dor não é a mesma que a tua, ela não vai trazer a mesma lição para nós. É individual isso. Por isso que é importante se conhecer e saber o que aquilo está te trazendo, da onde está vindo, para te conseguir tomar as ações corretas. Exato, é observar, se conhecer, perceber que o outro tem uma dor e é igual a minha, eu vou tomar o mesmo remédio que o outro. Não, ele foi o remédio foi indicado para ele pelo organismo dele, pelo tipo sanguíneo. Você precisa se conhecer para saber se esse remédio faz sentido, se vai ser bom ou daqui a pouco te traga uma alergia. Então, cada pessoa é um universo. É respeitar a si mesmo e respeitar ao seu próximo. Estamos chegando quase ao final da nossa live, é quase 10 horas da noite, passa rápido. Quando o assunto é bom, a live ela passa voando. E para as pessoas que gostaram da live, depois eu vou colocar aqui abaixo da live o perfil aqui do Instagram da Fabiane, para você seguir ela, chama ela no direct também, para alguma dúvida, algum questionamento. Essa live vai lá para o Facebook e também lá para o meu canal no YouTube, para você assistir quantas vezes você desejar. E para as pessoas que querem marcar um atendimento contigo, Fabiane, como é que elas podem entrar em contato com você? Bom, elas podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 991 17 5148, ou podem me chamar pelo meu Instagram, que é @fabiessência. E qual que é a cidade que você atende presencialmente? Eu atendo em Caxias do Sul,
Agora vou começar a atender em São Paulo também, mas eu atendo em Caxias do Sul. Muito bom, expansão, crescimento, é buscar levar a luz para cada vez mais pessoas. E dentro desses teus atendimentos, tem a opção à distância para alguém, se alguém não consegue ir para Caxias do Sul, ou o pessoal de São Paulo também não consegue estar em São Paulo, como é que tem alguma opção online à distância que você pode auxiliar as pessoas? Sim, tem a opção online, então eu consigo fazer algumas terapias através desses atendimentos, em questão de desprogramação, de questões mais terapia, sim, eu consigo fazer online. Porém, algumas questões só presenciais, como a massagem de desprogramação, a massagem energética, eu não tenho como fazer online. Então, algumas sim e outras não, dependendo do caso e do que a pessoa precisa. Muito bom. Então, só gratidão. Foi uma verdadeira aula que a Fabiane nos trouxe de aprendizado, de profissionalismo. Então, quero te agradecer por você ter estado aqui, sair da tua agenda, bastante corrida, com atendimentos, mas né, colocou à disposição para estar aqui nessa noite conversando conosco, dando uma aula de conhecimento. E já fica o convite para você para as próximas lives, para retornar, para trazer outros assuntos, porque eu tenho certeza da tua bagagem de conhecimento, de atendimento, sempre vai ser um prazer ter você aqui com a O gente. prazer foi todo meu, eu quero agradecer a todos vocês, todos que participaram, tomara que tenha dado para esclarecer um pouquinho, né, porque é muitas coisas, coisas muito profundas. Talvez a gente possa fazer algo, algum dia, de algo específico, né? As pessoas podem comentar se quiserem algum tema específico, porque daí a gente consegue ir aprofundando mais também, né? Então, eu é que agradeço o convite, foi muito bom participar e muito obrigada. Gratidão é toda nossa pela aula que você nos deu e quem está aqui nos assistindo ao vivo, fica a nossa gratidão por vocês terem estado conosco até esse momento. Agora são 3 minutos para as 10 horas da noite. Muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco, né? Porque quem vai nos assistir na gravação, nossa gratidão também. E o nosso desejo que você olhe sim para as suas dores, para buscar equilibrar, libertar, curar e poder ser tudo que você nasceu para ser. Quando você tem um problema, olhe para ele, que aí você vai sim encontrar a solução, vai conseguir libertar todo esse peso que você carrega. Não queira esconder embaixo do tapete. Olhe para ele. Quando você olha, encara ele de frente, tenha certeza que daqui a pouco ele vai se mostrar muito menor daquilo que você está pensando. Então, uma linda noite para você, muita luz, muito amor e até a próxima live. Tchau, tchau.